O que é cultura maker e como ela pode transformar a sua sala de aula. Nesse vídeo eu vou explicar mais sobre esse termo que está sendo cada vez mais falado e como ele tem mudado o nosso sistema educacional. Bom, quando a gente olha a origem do termo maker, ele vem do inglês, que significa literalmente fazedor. Mas nos últimos anos, esse termo passou a designar pessoas que têm como perfil colocar a mão na massa, seja para consertar os seus próprios equipamentos, para fazer algum produto ou desenvolver um projeto que não tem propósito nenhum. É só fazer pelo fazer mesmo. E o Maker está se tornando cada vez mais popular e virou um verdadeiro movimento. E existem dois grandes motivos para isso. O primeiro motivo é a crescente popularização de ferramentas e tecnologias, o que aumentou o leque de possibilidades de criação, como as impressoras 3D, cortadora laser, cortadora CNC, Arduino e várias outras. Tudo isso tornou mais simples que pessoas comuns consigam dar vida às suas próprias ideias. O segundo motivo é que esses makers estão se juntando cada vez mais. E isso está ocorrendo devido ao crescimento de espaços colaborativos, os chamados makerspaces. Nesses espaços, as pessoas têm acesso a um conjunto de ferramentas e maquinários, esses que eu já falei, impressoras, cortadoras, enfim, para criar suas invenções e protótipos. Mas, mais importante do que isso, esses espaços têm fornecido uma oportunidade para essas pessoas se conectarem e, assim, desenvolverem parcerias e aprenderem mais em conjunto. Outro fator de crescimento do Maker são as feiras de exposição, as Maker Fairs, onde os makers podem apresentar seus próprios projetos. Como já falei, muitos deles sem nenhuma utilidade. Ali o objetivo é dar vazão a essa paixão do fazer pelo fazer. E esse movimento começou a tomar tamanha proporção que a própria Casa Branca chegou a sediar uma Maker Fair. Pois é, na gestão Obama, a Casa Branca abriu as portas para os makers apresentarem os seus projetos. Inclusive, no discurso de apresentação, o Obama chegou a afirmar que os makers de hoje seriam os Made in USA de amanhã. Ou seja, aqueles projetos que estavam sendo apresentados iam muito além de uma simples brincadeira. O modo de aprender, o modo de desenvolver projetos dos makers tem o potencial de se tornar um dos grandes impulsionadores da economia do século XXI. Mas o meio onde o movimento maker tem crescido mais é no ambiente educacional. Se a gente parar para pensar no meio educacional, ele é um dos mais resistentes à inovação. A medicina, os nossos meios de comunicação, nossas fontes de geração de energia mudaram bastante de um século para cá. Mas o ambiente educacional continua praticamente igual ao do século XIX. Carteiras enfileiradas, um professor na frente da sala passando um monte de informações e os alunos tendo que absorver tudo aquilo de sentado, quietinho, de forma passiva. Um formato de educação que não faz mais sentido para a realidade atual. Nesse formato, a aprendizagem é realizada de uma forma muito mecânica, tratando a aquisição do conhecimento como uma linha de produção industrial, o que torna o aprendizado mais raso. E essa forma de aprender está totalmente desconectada com as demandas que a gente vive nos dias atuais. Será que até hoje é tão importante os alunos saberem de cor todas as capitais do país? Ou aprender de uma forma tão massiva a resolução de equações do segundo grau? Ainda mais quando a gente tem acesso na palma da nossa mão a uma quantidade praticamente infinita de informações com Google, ChatGPT e várias outras tecnologias que vêm surgindo. Então não é tempo de ter uma educação focada em apenas decorar informações e fazer contas, quando essas tecnologias fazem isso muito melhor do que nós. A educação ela tem que preparar as pessoas para aquilo que as máquinas não fazem tão bem. Coisas como ser criativo, como resolver problemas e se relacionar. E não é de hoje que o sistema educacional está sendo questionado. Ao longo do século XX, pensadores da educação como John Dewey, Maria Montessori, Piaget, Simon Papert e até o próprio Paulo Freire já reforçavam a importância de uma educação com mais significado, com mais conexão com a realidade, que busca a autonomia do aluno e torna esse aluno o maior responsável pela aquisição e construção do próprio conhecimento. Mas a verdade é que muitas das ideias desses pensadores sofreram resistência porque os professores, o sistema educacional como um todo, não conseguiram enxergar como essa teoria poderia ser aplicada de forma prática na realidade de sala de aula. E é aí que entra o movimento Maker, porque a forma de pensar, a forma de criar do Maker mostrou ter profunda conexão com todas essas teorias.
e vem se mostrando como uma excelente forma de colocar tudo isso em prática. E, por falar em prática, talvez você está aí do outro lado pensando: como eu consigo trabalhar o Make? Como é que eu consigo desenvolver projetos levando em consideração a realidade da minha sala de aula? Ainda mais hoje que a gente sabe que a maioria das nossas escolas tem tanta carência de recursos básicos, vai dizer impressoras 3D, cortadoras laser, enfim. O primeiro ponto que você precisa ter em mente é que para iniciar a implementação de uma aula Make, você não precisa de todo esse maquinário. Tudo que você precisa é começar com o seguinte questionamento: que proposta eu posso levar para minha aula, onde o meu aluno vai construir algo que tenha conexão com o meu conteúdo? E aqui, pouco importa se você está usando impressora 3D ou papelão. Eu vou te mostrar, inclusive, que é possível iniciar usando recursos de baixo custo. Recursos que muitas vezes nós consideramos como lixo. Por exemplo, se você está trabalhando lei de Newton, força, ação e reação, uma maneira maker de trabalhar esse conteúdo é a partir da confecção de um carro movido ao ar do balão. Agora, se você está trabalhando revolução industrial, você pode instigar os seus alunos a criar um protótipo de máquina térmica usando carvão e latinha de refrigerante. Então, são várias propostas que você pode fazer usando apenas recursos de sucata e recursos de baixo custo. E aí, com o tempo, você pode evoluir para recursos um pouco mais elaborados, por exemplo, usando eletrônica básica. E, de novo, sem fazer grandes investimentos. Você pode usar LEDs, pode usar pequenos motores elétricos, que são componentes baratos. Esses LEDs eles custam de 40 centavos a R$2. Esses motores você pode retirar de equipamentos que você não usa, né? Impressora velha, aparelho de DVD, carrinho de controle remoto. E aí a sua possibilidade de projetos aumenta ainda mais. Pode fazer uma representação prática de transformação de energia eólica. Você pode, em geografia, fazer representações das principais construções que a gente vê no Brasil. E você pode ir evoluindo, trabalhar a mão na massa, um ambiente totalmente virtual, criando jogos e animações. Tem uma plataforma excelente para isso, chamada Scratch. Você pode evoluir para a parte da robótica usando o Arduino. Com ele, você pode criar sistemas inteligentes e automatizados, cada vez mais elaborados. O que não falta são possibilidades. Meu objetivo aqui é que, ao entender mais sobre a cultura maker, você esteja mais consciente das possibilidades para transformar a sua sala de aula. Que você entenda que é possível despertar mais interesse dos alunos, trazer mais significado para o seu conteúdo, ter aulas mais transformadoras. E para te ajudar nessa jornada, eu estou sempre desenvolvendo conteúdo por aqui e nas outras redes sociais, compartilhando propostas de projetos e estratégias para conduzir essas atividades com seus alunos. Então, o meu convite aqui é que você se abra ao Make, estude, pratique, busque realizar projetos com seus alunos. Eu tenho certeza que você verá transformações significativas nas suas aulas, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E comenta aqui embaixo se você já conhecia a história do movimento Maker e como você pretende levar aplicações para suas aulas, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até mais e te aguardo no próximo vídeo.